Eu tinha falado que eu ia falar que eu ia comentar aqui sobre algo relacionado a finanças e que tem a ver também com o Vasco, e é uma reportagem do Rodrigo Matos, que está aqui, não é isso? É a reportagem dele mesmo. Isso mesmo. Os clubes bateram recorde de investimento em elenco em 2023. Está na tela aí a reportagem. Agora, entre outras coisas, o que chama atenção, Rodrigo, e a reportagem é sua, você conta no UOL que os clubes brasileiros bateram recorde de investimento em contratações no ano passado. O gasto total foi de 1,640 bilhão em contratações. O Flamengo, como podia se imaginar, lidera o ranking com 280 milhões. O segundo colocado é o Palmeiras também, esperado, também outro ricaço, com 178 milhões. Agora, o que chama a atenção é o terceiro colocado. Pô, quem é o terceiro colocado? Vocês aqui no chat, quem vocês acham que é o terceiro clube que mais contratou? Vocês vão se surpreender. Por quê? Porque é o Vasco. 164 milhões. E o Vasco é esse Vasco aí, que acabou de tomar de 6 do Flamengo, que não ganha de ninguém, que está numa crise infinita. Isso dá uma certa esperança para quem acha que só dinheiro resolve. O Vasco é o contra-exemplo disso, né? Investiu 164 milhões para ter esse time aí. Diga lá, Rodrigo. Esses dados são do relatório da Convocados, né? O César Grafietti faz anualmente em cima dos balanços dos clubes, junto com a Galápagos Capital e o Outfield, que são duas empresas, e é um levantamento muito completo. E eles fizeram esse levantamento tanto de um período de 1 ano quanto de 5 anos, né? O Flamengo e o Palmeiras, de fato, estão entre os primeiros, e o Vasco teve um investimento muito forte na temporada passada. Esses números são de 2023, né? Só que foi mal feito. O fato é esse. Mas nesse time do Vasco tem bastante dinheiro antes da 777 de fato falir, entrar nessa disputa aí. Falir não oficialmente, mas falir, entrar nessa disputa com o Vasco. Entrou muito dinheiro no clube. Muito investimento em jogador. Esse elenco do Vasco não é um elenco barato, mas é um elenco que não funciona. Tem vários equívocos na sua montagem. E aí não entra só a culpa da 777, mas entra do diretores que tiveram lá, dos que saíram, inclusive o Alexandre Matos, que está aí agora no Cruzeiro. Enfim, teve bastante dinheiro, assim como tem bastante dinheiro no Botafogo, né? O Botafogo não aparece alto nesse ranking, mas também porque entrou muito investimento agora no início de 2024. Então, o ranking não pegou isso, mas o time do Botafogo é um time caro. Não é à toa que ele tem... Só que o time do Botafogo é caro, tem bons jogadores. Então, foi um investimento que foi alto, acima do que o clube gera de dinheiro, mas que foi bem feito. Você olha para o ataque do Botafogo, você tem várias opções. Você olha para o ataque do Vasco, quais são as opções que você tem? O Rossi, o David, que, com todo o respeito, não são jogadores do mesmo nível que tem os times de primeira linha, né? Adson, enfim. A coisa não foi bem feita no Vasco, não. A verdade é essa, mas tinha dinheiro, agora vai ter bastante dificuldade para ter, mas quando teve dinheiro, o Vasco não soube aproveitar. Billy, sabe quem também gastou muito, talvez não esteja nesse levantamento, mas vai estar nos próximos? Ele mesmo, o Corinthians, que está aí desse jeito. Estava pensando, vocês estavam falando, eu estava pensando em onde estará o Corinthians, né? Porque é isso, há muito tempo. Porque o Corinthians quase tudo foi gasto agora, em 2024, né, Mili? Por isso ele não entra nesse ranking, mas o Corinthians gastou 130 milhões de reais para a montagem desse elenco atual. Então foi bastante dinheiro. Só que, como foi um dinheiro no início da temporada de 2024, é por isso que ele não está entrando, né? O Corinthians está mais para trás do ranking. Ano passado, o Duílio não gastou tanto. Então, o Corinthians é um caso de polícia, né, gente? O Corinthians é um caso de polícia hoje. É isso. É o que virou o Corinthians. É muito triste, porque assim, mesmo que a gente comece a melhorar hoje, vamos supor que haja alguma revolução e hoje uma queda da Bastilha, em 14 de julho, aconteça no Corinthians. Vai precisar de uma década para o time voltar. Porque o que está acontecendo lá é caso de polícia. Assim, precisa de investigação, precisa de auditoria, precisa entender o que é que acontece, que compram e vendem tantos jogadores há tanto tempo e o time continua deficitário, não consegue, essa história do estádio, não consegue nem começar a pensar em pagar, só falam em uma fictícia negociação.
Assim, salário atrasado. Agora parece que, obviamente, chegou no time, né? Porque não existe um barulho nesse nível fora que não vá afetar o time. Então, esportivamente também, a tendência é de piora. Não vejo solução para o Corinthians nos próximos 10 anos. É uma lástima. Eu espero apenas que as investigações aconteçam, que os responsáveis por terem colocado o Corinthians nessa situação paguem, sei lá eu como. Se tiver que ser preso, seja preso, eu não sei. Devolvam dinheiro, sei lá eu. Alguma coisa precisa acontecer. O Corinthians e Santos se distanciaram de São Paulo e Palmeiras, né? E não vão se aproximar tão cedo. Essa é a tristeza. O estado de São Paulo viverá com 2 times considerados grandes por algum tempo, que serão Palmeiras e São Paulo. Vai demorar para o Corinthians conseguir chegar, se é que ele vai conseguir chegar em tempo menos de 10 anos. Não vai, gente, não vai. É trágico. O que está acontecendo no Corinthians é trágico. E eu espero que seja encarado como um caso de polícia, porque é o que é. E parece que está sendo encarado dessa forma, tem investigação, inclusive, na polícia sobre essa questão do Corinthians. Agora, Arnaldo, você passou a sua vida nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, tentando me convencer que grana não é tudo nessa história aí. Eu sempre falo, não, o cara tem mais grana, vai ganhar. E aí o Vasco te dá razão, mas o Flamengo e o Palmeiras dão razão a mim. Calma, é que o dinheiro precisa ser bem utilizado. Eu falo para você sempre, você deixa seus vencimentos nas mãos de outras pessoas, cuida dos seus vencimentos. Depende da utilização dos recursos. O fato é que quase todos os times grandes brasileiros têm bastante recursos, né? É o que o relatório do Rodrigo prova. Eles quase todos arrecadam bastante, mas a questão do gastar bem ou gastar mal é uma outra situação. Em relação a time de futebol especificamente, é tão curiosa essa situação, porque hoje você tem bons departamentos de captação de jogadores nos times, mas isso não significa necessariamente boas negociações. E eu vou falar do Corinthians, Tironi. Sinceramente, eu estava vendo outro dia, depois do Atlético e Bragantino, vitória do Atlético, o Lucas Evangelista do Bragantino, que é um jogador muito bom, foi revelado pelo São Paulo, jogou na Udinese, na Itália, e joga hoje no Bragantino. Tinha feito gol contra o Atlético. E aí a entrevista dele é sobre o interesse do Corinthians no Lucas Evangelista, né? E ele fala, cara, eu estou muito bem aqui e tal, mas é o Corinthians e tal. Então, assim, o Corinthians deve fazer uma proposta para contratar o Lucas Evangelista. Não sei com qual dinheiro e qual garantia nessa janela de meio de ano. Só estou pegando esse exemplo. O Lucas Evangelista cairia com uma luva no time do Corinthians. Pela idade, pela versatilidade e pela função que ocupa no meio de campo. Quem seleciona jogadores no Corinthians não está necessariamente contaminado por essa bagunça toda, porque o Corinthians, por incrível que pareça, em alguns pontos nessa reformulação maluca, ele selecionou bons jogadores. O Félix Torres é bom jogador, o Ranieri é bom jogador, o Garro é bom jogador, o Lucas Evangelista é bom jogador. Agora, aí você chega. Como é que você vai associar a boa indicação a uma boa contratação? Depende de quanto você for gastar, depende se você tem condição de pagar, né? Então é essa sucessão toda que hoje eu acho que o Botafogo, desses times que hoje disputam as pontas das tabelas, os principais torneios, conseguiu fazer nos últimos tempos. Teve um dinheiro, pirotecnias do texto à parte, com CPI, essas coisas, bem investido em jogadores com um perfil bem definido, jogadores mais jovens, físicos, fortes, que agora tem rendido ao time boas competições, boa pontuação e tal, a ponto de estar brigando com Flamengo e Palmeiras o ano passado no Brasileiro, esse ano de novo, está na Libertadores e tal. Então, eu só digo que o dinheiro não é tudo. É claro que ele não é desprezível. Sem dinheiro você não monta time. Nem quem subiu da Série B consegue montar, consegue permanecer se não tiver dinheiro para investir. Mas o que tem de dinheiro desperdiçado e clube gastando mal e contratando mal é uma enormidade, né? Talvez seja a regra, não a exceção. É isso aí. Ó,
A gente chegou a Mas, 1.008. Tironi, o relatório te Oi. dá razão, viu? O relatório te dá razão que quase sempre o O dinheiro é que dinheiro, determina as posições dos jogadores. Tem uma Esse nota caso de do corte, Vasco né? Exceção. é uma coisa fora da curva, exatamente. Tem um Mas dado não desse só no relatório Brasil. que fala os clubes que têm condição de ganhar alguma coisa são todos aqueles que têm mais de É. 600 e não sei quantos Você milhões, né, para estabelece, cima. inclusive, uma faixa de dinheiro para você disputar entre o primeiro a quinto do brasileiro Isso. e semifinalistas e finalistas da Copa do Brasil. E, em geral, bate. Tem umas exceções De aí, receita. aparece um Fortaleza. De receita e de investimento, né? receita. De receita. Então, mas Só daí que tem clubes como que tem uma Corinthians e o Vasco. distorção, por exemplo. Mas você tem uma distorção em alguns clubes. Por exemplo, Botafogo e Atlético Mineiro não tem receita suficiente para estar entre esse grupo de 5. Só que eles investem como se eles tivessem. Então, Sim. assim, eles gastam e produzem rombos. Então você causa uma Uhum. distorção nesse sentido. O gasto dele é muito maior. Então tem essas coisas que são bem do futebol brasileiro, né? Lá fora, você pega na Premier League, a tabela é quase a tabela financeira. Isso tudo que o Rodrigo está falando, ele vai falar com muito mais detalhes amanhã, às 10 horas, aqui no UOL, no Finanças do Esporte. Ele estará lá do Paulo Massini e do Danilo Lavieri? PVC, Paulo Massini e Rodrigo Matos, amanhã, Finanças do Esporte, que ele vai falar bastante sobre esse relatório. Chegamos aqui a 1.800 likes, batemos com folga a nossa meta, e vocês, por conta disso, vocês três estão dispensados do UOL News Esporte, que nos seus minutos finais vai falar da Eurocopa com o Thiago Rabelo, que está lá e já vai entrar com a gente. Valeu, Rodrigo, valeu, Milho, valeu, Arnaldo.